Hello, bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui pra gente conversar sobre o 12º episódio da 5ª temporada de This Is Us. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você é fã de This Is Us para não perder nenhuma review. Começamos o episódio, então, no passado, com Jack, que está organizando seu pedido de casamento para Rebecca, e a gente viu que ele está tentando refazer o primeiro encontro do casal, e foi algo muito fofo. A melhor parte de tudo isso foi o Miguel pedindo para o Jack fazer um ensaio antes do pedido, e aquela encenação do Jack ajoelhando para o Miguel, fazendo como se fosse a Rebecca, foi sensacional. Então, nesse episódio, a gente pôde ver um pouco mais sobre essa amizade do Miguel com o Jack e como o Miguel apoiava o Jack. Inclusive, nós vimos que o Jack ele estava tentando pedir a bênção do pai da Rebecca e a gente via que o pai da Rebecca ele não estava entrando em contato, porém, o Sr. Malone ele apareceu ali no apartamento e ele falou que como ele percebeu que a filha dele já tinha feito a cabeça dela, que ela já estava decidida pelo seu amor pelo Jack, ele ia simplesmente aceitar e aturar o seu novo genro. Porém, o Miguel ele foi maravilhoso e ele defendeu o Jack para o Sr. Malone, dizendo que o Sr. Malone, na verdade, ele tinha sorte por saber que a filha dele estava escolhendo um cara tão bacana assim para casar. Então foi assim uma cena que eu achei maravilhosa, tanto a parte do ensaio foi uma cena muito engraçada, como a parte do Sr. Malone, como foi legal de ver o Miguel defendendo o seu melhor amigo e a gente entender que realmente ele sempre esteve lá pelo Jack. O casamento do Kevin e da Madison virou notícia nacional e já está nas capas das revistas de fofoca. Nesse episódio nós vimos que eles já começaram a organização do casamento e que o Miguel com a Rebecca eles vão ajudar em grande parte ali do casamento. A gente também percebeu que como a Mandy Moore, ela teve, né, o seu primeiro filho recentemente, então ela está bem afastada da série, né? A gente viu que provavelmente nesse episódio era para ela estar ali, mas apareceu apenas o Miguel. Porém, já foi visto que a Mandy, ela já retornou para as gravações da 5ª temporada. E o tio Nick, ele pediu para ajudar também nessa organização, na parte de comida ali com o Miguel, e a gente sabe que ele está incomodado com o Miguel, porque como o tio Nick ele não conhece ele, e ele tem aquele mesmo pensamento que eu sei que a grande maioria teve, sobre o Miguel ter casado com a mulher do seu melhor amigo, né? Tipo, seu melhor amigo morreu e você casou com a mulher dele, cara? Como assim? E a gente viu que o Nick, ele tá com esse pensamento e ele, durante todo momento, ele criticou todas as ideias do Miguel e ele acabou jogando na cara do Miguel que ele achava estranho cara ter casado com a mulher do seu melhor amigo e que ele ficava pensando, tipo, você entrou na vida dele e daí agora você vai e fica com a esposa dele, é isso. Só que o Miguel, ele deu um chega pra lá no tio Nick e foi algo bem legal, porque ele disse que ele não deve desculpas para o tio Nick, que a única pessoa que ele deve desculpas era para o Jack, que não está lá, e inclusive ele pensa todos os dias sobre isso, né, do que o seu melhor amigo iria pensar em saber que ele casou com a Rebecca, porém ele só foi casar com a Rebecca 13 anos depois da morte do Jack, mas ainda assim ele sempre pensa do que o amigo dele iria pensar sobre isso. Então, que ele não deve nenhuma desculpas para o Nick e apenas para o Jack, que não está lá. Logo depois, no final do episódio, nós vimos que o Nick, ele ligou para o Miguel pedindo desculpas para ele por como ele se comportou. E a gente viu que o Miguel, ele foi bem sensato, ele entendeu. E ele também disse ao Nick que apesar de ele ser o melhor amigo do Jack, o Jack nunca ele apagou esse lado do Nick, ele nunca substituiu o Nick pelo Miguel
O Miguel chegou a mencionar que quando o Jack chamou ele para ser o padrinho de casamento, ele nunca realmente chegou a dizer meu padrinho de casamento, porque lá no fundo ele acreditava que aquele lugar sempre foi do Nick. Então isso foi algo que tocou bastante o coração do Nick, em saber que, apesar de ele não ter feito parte da vida do Jack, o Jack ele nunca desconsiderou o irmão, e ele sempre foi assim uma chave importante na vida do Jack, e o Jack sempre gostou muito dele. Esse episódio ele passou mais ali no presente. A única parte do passado que nós vimos foi de fato todo o pedido de casamento do Jack com a Rebecca. Então depois nós vimos a Kate no seu primeiro dia de emprego. Nós vimos que ela estava muito nervosa, porque ela estava ali deixando o Toby com as crianças e toda aquela coisa de mãe abandonando os filhos pela primeira vez. Então ela estava ali muito aflita com tudo isso. Inclusive só um pequeno comentário onde nós vimos o Toby junto com o Jack. Meu Deus, como aquela criança tá fofa. A cada vez que o Jack aparece, eu acho aquele bebê a coisa mais linda da vida. Voltando. Então, a gente viu que o cara que trabalha com a Kate, ele não gostou dela. Eu fiquei me perguntando, será que ele ficou assim por conta dela ser gorda? Será que ele teve meio com preconceito? Nossa, aquela mulher vai trabalhar comigo? É isso mesmo? Porque ele foi muito rude com ela, né? Ele viu que ela estava preocupada, né? Entendo, lógico, a preocupação dela também, entendo o lado dele também, porque ela tinha que focar ali com as crianças. Porém, ele foi grosso com ela todo momento. Até no momento que a Kate, ela dá um incentivo para uma das alunas, nem assim a gente viu que ele curtiu muito ela. Então eu acho que vai ter muita coisa ali até o cara começar a curtir a Kate e entender um pouco mais do lado dela. Agora no núcleo do Randall nós temos a Beth, que está muito nervosa porque a Alex, ela está indo na casa dela. A Alex, no caso, é a namoradinha da Tess. E a Tess, a gente sabe que ela tá muito rebelde, até porque ela está na adolescência, mas eu estou achando ela bem chatinha. E a gente viu que a Beth, ela todo momento, ela tava ali tentando aprender os pronomes neutros, porque ela tem medo de errar, porque ela tem medo de chatear a Tess. E parece que a Tess, mesmo assim, ela não entende o lado da mãe. Então, a gente teve um momento onde a Deja faz uma crítica por conta da Tess estar no quarto de porta fechada e a Deja não pode fazer isso com o Malik. Sendo assim, a Beth, ela fica ali um pouco nervosa, porque, né, ela tá ali meio perdida com essa coisa assim de duas meninas, né, no caso a Deja e o namorado não pode, ok, né, menino, menina, mas daí duas meninas, como é que eu faço? Será que eu deixo a porta aberta? Será que eu deixo fechada? Será que ela fica com as mesmas regras? Então você vê que a Beth, ela está perdida quanto a isso, né, você não entende que ela tá tendo nenhum tipo de preconceito. A gente viu bem nesse episódio todo o momento da Beth em conversa com a mãe dela. Então a gente viu que a Beth ia falar não, então eu vou botar, né, já que a Deja tem as regras, eu vou colocar as mesmas regras para a Tess. E quando ela chega no quarto da Tess, que ela bate na porta e abre, ela pega a filha, né, beijando ali a sua namorada. E daí a Tess, ela acaba achando que a mãe olhou de uma forma estranha e com isso ela fica muito brava e ela acaba chamando a Beth de um outro nome, né, que eu não me recordo, e a Beth fica assim muito brava com ela, pedindo então para Alex sair da casa, porque ela vai ter uma conversa muito séria com a filha, e as duas elas acabam se entendendo. Depois, mais pro final do episódio, elas acabam ali conversando, porém a Tess, ela acredita que a mãe tá tendo um certo tipo de preconceito, mas daí a gente vê em conversa dela com a Mamaci que a Beth, na verdade, a Tess, ela é a filha mais velha. Sim, ela planejou a vida da filha, né? Acredito que é uma coisa que toda mãe faz, em planejar a filha, né? Levar no altar, casar, ter filhos, o que vai estudar, o que não vai estudar, como que a filha vai ser. Eu acredito que ela fez uns planos na cabeça dela, como seria a vida da Tess, e tá sendo totalmente o oposto. Então a Mamaci, ela diz que isso também aconteceu com ela, que isso é uma coisa de ser mãe, que é uma coisa que a gente vai, tem o filho, porém a gente pisca, os filhos cresceram. E foi isso que ela passou também com a Beth, que ela acreditava que a Beth ia seguir os passos, né, de ser uma dançarina de balé, que ela ia fazer isso, ela ia fazer aquilo. E no fim a Beth desistiu da dança, ela arrumou um marido, ela fez um caminho totalmente diferente do que a mãe tinha planejado. Só que a Mamaci, mesmo vendo
todo esse caminho que a Beth planejou, ela ficou muito orgulhosa de como a filha se saiu na vida adulta, né? Como foi a vida dela, que ela tem muito orgulho da filha. Então ela diz que a Beth agora pode ser difícil, mas ela vai depois, com o tempo, vendo a trajetória da Tess, ela vai também se sentir orgulho da filha, assim como ela também tem. Então a gente viu que, na verdade, a Beth ela não é preconceituosa, né? Como a Tess estava acreditando, mas foi realmente uma coisa de mãe, de ver a filha crescer. Né, ainda mais como a Tess é a primeira filha, saber que agora, meu Deus, a minha filha já tá namorando e já quer outras coisas e preocupada com coisas importantes. Então eu acho que é mais uma coisa de mãe mesmo. Então depois elas acabaram se entendendo e o que foi bom. E a gente viu que a Tess, ela também tem os seus momentos ali, porque ela acha que a Beth, ela tem assim uma certa aproximação da Deja com a Anne e ela estava achando que ela estava ficando de fora disso. Porém a Beth, ela deixou claro que a filha é muito importante, que a filha é especial, que a filha é perfeita do jeito que ela é e que as duas serão assim amigas para sempre. Voltando para o casamento então de Kevin e Madison, nós percebemos nesse episódio que a Madison ela tem um certo bloqueio em estar demonstrando o que ela realmente quer. Porém, ela acabou mostrando para o Kevin que ela não quer casar no local que eles estavam cogitando, né? Que ela queria casar em um outro jardim que remete muito à infância dela, que a gente viu que os pais dela deram um dia muito feliz ali para ela, para depois falarem que eles iriam se separar. Então, ela acabou colocando aquilo na cabeça, que teria que ser num jardim, que teria que ser uma coisa totalmente especial, que é por esse motivo que ela gosta muito de coisas da China. Então, com isso, o Kevin, ele nem pensou duas vezes, ele falou, tá bom, vamos então nesse lugar que você gosta, e ela ficou muito feliz. E a gente viu também que o Kevin, ele quer convidar o Randall para ser o seu padrinho, né? Ele chega a ligar para o Randall para ser seu padrinho, o Randall aceita, porém o Kevin ainda acha que eles precisam de fato conversar, mas que não quer que seja por telefone. Então a gente já viu no próximo episódio e nesse episódio que o Kevin ele vai até a casa do Randall para eles poderem colocar os pingos nos is. E para finalizar esse episódio, tivemos uma cena onde apareceu as 3 ex do Kevin comprando a revista e lendo a revista, cada uma com um semblante aparentemente feliz. Então ficou assim muita gente pensando, será que elas vão voltar? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu, de começo, quando eu vi, né, eu assisti, eu pensei que cada uma conheceu ele de uma forma diferente. Uma conheceu ele, né, a vida inteira, que é a Sophie. Depois nós temos a prima da Beth, que me fugiu o nome dela, e ela conheceu ele na época que ele bebia. Depois temos a Cassidy, que conheceu ele depois da bebida, né, foi entendendo um pouco o lado dele, mas nenhuma delas acabou o relacionamento assim em briga com o Kevin. Então, a sensação que eu tenho é que elas ficaram felizes por ele ter, então, seguido a sua vida, ter encontrado uma pessoa e, enfim, ter conseguido tudo o que ele sempre quis. Porém, eu vi que parece que essas vezes não foram colocadas assim à toa nesse episódio e que pode ser que elas vão aparecer novamente, que vai acontecer alguma coisa, pelo menos acho que com uma delas. Então, de fato, eu não sei o que pensar, porque para mim, eu acho que elas apenas ficaram felizes pelo Kevin ter seguido o caminho delas, né? Ainda mais agora que a gente sabe que a próxima temporada será a última da série. Eu não sei se vale a pena colocar uma ex para depois causar todo um negócio, toda uma história, né? Já que eles já estão construindo o Kevin com a Madison. Então eu acho que seria meio que besteira colocar essas 3 de volta, e eu prefiro muito mais seguir o caminho de que elas aceitaram, que elas ficaram felizes pelo Kevin, e agora o Kevin fica com a Madison. Então vamos ter que esperar, porque eu realmente não sei o que pensar dessa série, porque os produtores, eles adoram fazer uma pegadinha com a gente fica ali com a mente borbulhando e nunca acontece nada do que a gente pensou. Então, vamos ter que esperar realmente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Não se esqueça de deixar aquele like se você chegou até aqui, porque isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima!